Boa noite, estou aqui ao vivo no Instagram, porque eu vou estar filmando e gravando uma participação minha no grupo de estudos para o concurso aqui de Maravilha. Essa reunião é exclusivo para pessoas que estão estudando para o concurso. Então é isso, gente. E depois estarei colocando também no YouTube. Boa noite, Graciele. Tudo bom, Graciele? Vamos aguardar o pessoal entrar. Ó, estou ao vivo no Instagram também. Estou ao vivo no Instagram, mas não aparece não ninguém, só eu aqui, ó. Oi, Edilane. É um grupo de estudo para o concurso. Edilane está aqui no Instagram. É um grupo de estudo, Edilane, para o concurso de Maravilha. Aí eu vou filmar aqui. Boa noite, reforço escolar. O povo está entrando no Instagram. E aí, Graciele, conseguiu estudar substantivo? É fácil, né? Acho que é um dos melhores da morfologia. Graciele, você assistiu toda. Tu estudou, tu participou dos três ao vivo? Participou, não foi dos três? Eu acho que essa é a quarta aula. Isso. Nós já tivemos 4 aulas, né? E a gente já falou sobre fonologia e fonética. Demos início na morfologia e hoje a gente vai estudar substantivo. Aí, se ficar alguma dúvida, depois dos assuntos que a gente já estudou, é só ir pesquisando, estudando em casa, individual, né? Tô ao vivo no Instagram. Aqui no Instagram é um grupo de estudos que a gente tem e nós vamos estar abordando o assunto substantivo hoje para concurso. Mas vocês só vão me ver aqui. Neta, aparece, Neta, cadê você? Boa noite, vamos esperar o povo entrar aqui no grupo pra gente estudar. Esse povo só estuda deitado, vamos deitar também. Bora, Lila. A gente começa 8h10 em ponto. Aí sim. Eu acho que a melhor opção é essa, tá no grupo, mas também ter o arquivo, né, para você acompanhar, porque às vezes aqui no Google Meet não fica tão boa a imagem. Né? Até chique, imprimiu. Imprimiu. E a partir de. Imprimiu. E a. É bom. Eu acho, é como eu tô falando para vocês. Como tem o arquivo, é bom ter dois dispositivos, entendeu? Um para olhar o arquivo e o outro para participar da reunião. É a melhor opção. Porque. E isso você pega. Ana Dionísio chegando. Você pega o arquivo e vai acompanhando. Porque a partir de agora, gente, eu vou pegar o arquivo para ensinar pelo arquivo. Às vezes não dá tempo de preparar o slide, essas coisas, entendeu? Não tem como, não tem como. O arquivo já está pronto. É aquele arquivo que a gente precisa estudar, entendeu? Aí a gente vai direto em cima do arquivo agora. Eu mando no grupo. Já está esse arquivo já está desde a semana passada, né? Já está no grupo desde a semana passada.
É substantivo, viu? Hoje. Isso. Dá pra. Isso, porque não precisa estar no ar. O importante é acompanhar. E você tendo o arquivo, você vai entender melhor, entendeu? Aí fica bom. Deixa eu olhar a hora pra gente começar. Jane disse que ia participar hoje. Por... Nem tá a Albiane, Jane disse que ia participar também. Oi, ui, tão bom, no Instagram. Só tem Ricardo agora. Eu vou deixar salvo no Instagram, agora só quem está aparecendo sou eu aqui, porque eu coloquei o celular aqui do lado. E é o Instagram da minha escola de reforço, né, que eu coloco lá. Aí não tem muitos seguidores. Aí fica tranquilo, aí eu vou deixar salva lá. Para quem tem um arquivo ainda vai ser bom, porque vai pegar as explicações, o que vocês vão falando, o que eu vou falando, né? Vai ser bom. Bora estudar para o concurso de maravilha. Não, primeiro, aquele gabarito de gramática não serve pra gente, não. Pode apagar, botei só pra vocês verem que a mulher bota foto, bota não sei o quê, não tem as respostas, não tem como a gente conferir. Não presta não, aquele arquivo já apaguei. Pode apagar aquele arquivo lá, viu? Só os que coloquei primeiro. Aí hoje é substantivo. Ó, tá chegando Maria Francisca. Alguém aí tem acesso ao grupo? A Albiane chegando. Oi, Albiane. Boa noite. Estudou substantivo, Albiane. Tô lhe vendo aí. Bora começar. Eu tô vendo Maria e tô vendo Albiane. Esse grupo de estudo é bom demais. Pena que vocês só podem me ouvir, não podem ouvir aqui as meninas, mas vamos lá. Desligou. Alguém aí tem acesso ao grupo? Alguém aí vai no grupo e pede pro pessoal entrar logo, que Jane falou que ia entrar. Não, começou não. Jane, olha ela, chegou, pronto. Ana Dionise falou também que ia entrar, né? Boa noite, Jane. Tava esperando você pra gente começar, viu? Bora, vamos lá. Então, o principal. Não é isso? Vocês têm que dar um jeito de participar da reunião e em outro local vocês acompanhar o arquivo. Ah, boa noite. Oi, PCO. A gente tá aqui no grupo de estudos e eu tô gravando no Instagram a minha participação, viu? Do estudo para o concurso de Maravilha. Sim, vamos lá? Vamos começar, né? Eu vou colocar o slide. Agora, se vocês estiverem acompanhando em outro local, o arquivo é melhor, tá bom? Vamos lá. Eu vou acompanhar aqui porque eu tenho que ler o arquivo, né, e ficar com vocês. Aí eu vou compartilhar aqui mesmo. Mas se vocês tiver outra, eu acredito que vai ser bem melhor para vocês lerem tudo por outro dispositivo. Então, quem tiver com o microfone ligado, aí desliga e deixa para falar só se tiver alguma pergunta referente ao assunto, tá bom? Já está compartilhando a tela aí para vocês? Só para me ter certeza. Acho que está. Está apresentando para vocês?
Tá, né? Pronto, então vou começar, viu? Bom, hoje vai ser substantivos, né, gente? Vamos fazer um breve resumo do que a gente já viu, porque tem meninas que tá entrando hoje, né, ao vivo pela primeira vez. Eu vou falar rapidinho pra gente entrar depois em substantivo, porque substantivo também é bom. Então, primeiro a gente começou estudando língua portuguesa, né, de um modo geral, que a gente sabe que a língua portuguesa está dividida em 5 áreas, que é a fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Então, a gente já estudou a primeira parte, que é fonologia. Aí agora a gente vai começar morfologia. E na morfologia, ela está dividido em 10 classes gramaticais. Aí a gente já estudou artigo definidos e indefinidos. E a gente vai pular, se eu tiver equivocada aí, meninas, podem me corrigir. Nós vamos pular interjeições, porque é uma questão muito fácil. E como a gente está estudando para concurso, essa questão de interjeição não cai muito em concurso, pelo menos até hoje, que já fiz um monte, eu nunca vi nenhuma questão de interjeição. Mas o que é que a gente precisa saber sobre interjeição? Artigo a gente sabe que é definido e indefinido, mas a gente viu que ele tem umas junções com a preposição e que por isso ele não deixa de ser arquivo. Eu perguntei até algumas pessoas se sabiam que der um artigo, que na era um artigo. Então, tem ocasiões na língua portuguesa que a preposição faz a junção com o artigo e eles vão continuar sendo artigo. E dependendo da análise que você faz, vai ser artigo ou preposição, né? Isso a gente já viu na questão de artigo. Interjeições ele expressa um sentimento. Ele sempre vem acompanhado de exclamação. E é a parte mais fácil da morfologia, certo? Então, vamos seguir. Hoje nós vamos estudar substantivos. Vamos lá. O que são substantivos? Lembra que a gente fez uma dinâmica no grupo, que a gente pediu para as meninas desenhar 3 mesas diferentes, né? Eu pedi para que elas desenhassem. Aí saiu cada uma mesa mais linda do que a outra. Até pedi para elas jogarem no grupo, ficou todo mundo sem entender. Mas qual foi a questão do desenho das mesas? Cada uma desenhou 3 mesas diferentes. Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, o objetivo de desenhar as 3 mesas é o seguinte: as mesas podem ser diferentes, porém a palavra mesa, ela vai dar nome a todas elas. Então, isso significa que a palavra mesa é um substantivo, porque ela nomeia as coisas. É a palavra que nomeia as coisas. Aí, olha só o conceito de substantivo. São palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Eles podem ser flexionados. O que é flexionados, minha gente? Sempre que a gente vê essa palavra na gramática, quer dizer que aquela palavra ela pode ser modificada. A gente viu também que das 10 classes da morfologia, das 10 classes gramaticais, nós temos algumas que são variáveis e tem outras que são invariáveis. Então, vamos lá. O substantivo, ele pode ser flexionado, ou seja, ele pode ser mudado. Aí aqui está falando que ele pode ser mudado em gênero, ou seja, toda vez que se referir a gênero, vai ser masculino e feminino. Pode ser flexionado em número, que quer dizer que é singular e plural, e em grau, que é aumentativo ou diminutivo, ou o próprio grau normal dele, né? Aí vamos lá. Os substantivos, eles atuam sempre como núcleo das funções sintáticas, onde estão inseridos núcleo do sujeito. O substantivo, quando a gente faz análise da frase, o que é que ele pode ser dentro daquela frase? Ele pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto e núcleo do agente da passiva. Aí, olha só. Nesse caso aí, vocês lembram que toda vez que a gente for fazer uma questão para o concurso, a gente vai ter que ter consciência se a gente está fazendo uma análise morfológica ou uma análise sintática.
Geralmente, morfologicamente, a gente vai analisar a palavra isolada, ela sozinha. E na sintaxe, ela está dentro de um contexto, ela está dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um texto. Ela não faz aquela análise isolada, da palavra isolada. Então, quando a gente for fazer análise do substantivo na sintaxe, ele pode ser isso aí: núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto e núcleo da agente da passiva. Mas calma, a gente ainda não está estudando sintaxe. É só para vocês saberem que o substantivo a gente pode estar analisando morfologicamente e pode também estar fazendo a análise sintática, certo? Do substantivo. Na questão da morfológica, que é o que a gente está estudando hoje, a gente precisa saber as flexões do substantivo. Aí vamos começar com o singular e plural. Ele pode ir para o singular e para o plural, algumas palavras. Aí no nosso arquivo tem o exemplo, né, de escola. Plural é qual, gente? Bora, abra aí o microfone. Qual o plural de escola? Isso. Sim, vocês entenderam essa questão de que ela pode ser análise morfológica ou então pode ser análise sintática, né? Depende da questão do concurso, certo? A gente tem que observar se a gente vai fazer se a gente vai fazer uma análise da palavra sozinha, análise morfológica, ou se a gente vai fazer uma análise da palavra dentro do contexto, que é a análise sintática, certo? Isso, aí tem também pode ser analisado o grau, aí deu o exemplo de gato, né? Diminutivo, gatinho, e aumentativo, gatarrão. Olha, quem diz que gatarrão é o aumentativo de gato, nós diz logo gatão. A gente diz logo gatão, mas eu acho que tem alguém pedindo para entrar no grupo, deixa eu olhar. Eu não resisto não, aí eu volto para deixar entrar. Quem é? Manu. Ô Manu. Manu tá pedindo agora para entrar no grupo. Vai ficar gravado aqui no Instagram, viu, Manu? Boa noite. Já estamos começando aqui no substantivo. Aí vamos lá. Então, nós já sabemos isso. Aumentativo, normal e aumentativo. O que isso pra gente interessa em quê? No concurso. Nas questões do concurso, geralmente cai assim, identifique quais são os substantivos que estão flexionados para o grau aumentativo. Aí lá vai ter um monte de substantivo, vai ter quem lá? Gatarrão, por exemplo. Aí você vai dizer, não, oxi, o aumentativo de gato é gatão, não é gatarrão não. Por quê? Porque nosso cérebro está acostumado no que? A nossa fala do dia a dia. Então, é isso que a gente erra em um concurso, é nisso que a gente peca. Então, o que é que a gente tem que estudar nesse momento? Os aumentativos dos substantivos. Você acha que não tem que estudar, não? Tem sim. Tem que estudar quais são os aumentativos do substantivo, porque é desse jeito que cai no concurso. Identifique dentro do texto quais são os substantivos que estão flexionados para o aumentativo, quais são os substantivos que estão para o diminutivo. E o que deve chamar a nossa atenção quando a gente lê são exatamente essas palavras. Que nós estamos acostumados a falar o quê? Gatão, mas o aumentativo é o quê? Gatarrão. E tem algumas que... mas todo mundo fala. Mas o concurso não quer saber de todo mundo não, viu? O concurso quer saber da norma, da língua portuguesa. Você não é todo mundo, você é um concurseiro querendo passar na prova. Então, você não é todo mundo, certo? Esse negócio de gatão, ó, é do passado, viu? Agora é gatarrão. Enfim, vamos lá. Aí, exemplos das funções. Me deu até vontade de passar essa parte de exemplos de funções sintáticas dos substantivos, porque a gente não está estudando ainda a parte de análise sintática. Mas vamos dar uma olhada, só uma olhadinha, que a gente ainda não estudou. Núcleo do sujeito. Aí ele deu alguns exemplos aí, mas não se preocupem, porque a gente ainda vai chegar nessa parte de análise sintática. A gente vai aprender o que é objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. Vamos passar esse exemplo aí, porque a gente não está fazendo análise sintática, e sim morfológica. Aí, classificação dos substantivos.
Os substantivos podem ser classificados em simples. Ah, esse a gente sabe, Senhor, obrigada. Que é aquela palavra bem comum, bem normal, né? Amor, casa, felicidade, livro, roupa. Nesse caso aí, o exemplo que eu dei de mesa vai servir para você identificar um substantivo simples. Por exemplo, você pensa logo em amor, né? E nós vamos aprender sobre o concreto e o abstrato. Se eu falar, pronto, vocês vão me falar agora. Quem leu o arquivo vai saber. Quem leu o arquivo vai saber. Se eu falar saci pererê, é substantivo concreto ou abstrato? Podem falar e abre o microfone, que eu estou no grupo aqui. Abre o microfone. Saci pererê é abstrato ou concreto? Ai, meu Deus. Concreto. Concreto. Juro pra você que é concreto e você vai. Vem cá, peraí, vamos. Não, não é sobre análise, não. Não, vamos respirar, respire fundo. Aqui no nosso grupo, vocês estão vendo só o arquivo, né? Todo dia a gente aprende nesse grupo. O saci, ele é concreto, exatamente, Manu. Ó, por que o saci é concreto? Eu quero que vocês coloquem na cabeça o seguinte, por que que o saci, ele é um substantivo concreto? Porque ele foi criado. Ele foi criado e todo mundo sabe o que é um saci. Então, por conta disso, ele é, exatamente, Manu, ele é um substantivo concreto, o saci. Porque ele foi criado e todo mundo sabe. Agora eu vou dar um exemplo. Ah, pode falar. Estão perguntando. Pode falar. Fada também é concreto. Fada é concreto. Por quê? Por que fada é concreto? Porque todo mundo sabe o que é uma fada. Isso. Agora, Manu, eu vou se. Ô, Manu, fala aí quem foi, Manu. Fala aí, por favor, quem foi o personagem do aniversário da tua menina? Pra gente falar sobre ele. Vamos chamar que foi Dinossauro Bailarina. Dinossauro Bailarina foi o tema que a filha de Manu escolheu para fazer o aniversário dela. Eu pergunto a vocês: Dinossauro Bailarina é concreto ou é abstrato? Dinossauro Bailarina. Desse jeito, é Lila. Tá lá na prova, tá lá na prova. Sim, dinossauro bailarina é concreto ou abstrato? Foi o tema do aniversário. Tu perguntou, foi Manu, o que ela queria, o tema, e ela disse que queria um dinossauro vestido de bailarina, não foi? Pronto, aí deixa eu explicar para vocês. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Para Manu, se Manu fosse analisar isso, ela ia dizer que era concreto, mas nós não. Nós íamos dizer que era abstrato. Agora, por quê? A gente nunca viu um dinossauro bailarina. Vocês já viram? Um personagem dinossauro bailarina? Isso. Então, pra gente. Então, olhe só a diferença. Mas o saci, quando a gente fala, já vem a imagem do saci na nossa mente. Então, ele é um personagem criado que a gente sabe que existe. Não entendi. Até hoje você nunca tinha ouvido falar nisso. A gente já está criando um conceito em você do dinossauro bailarina, mas até hoje
Se você tivesse lido na prova, ele ia ser um abstrato para você. Porque esse personagem nunca existiu. Aí não é porque tá na prova que ele existiu. Aí o que eu tô falando para vocês, o contexto que vocês têm que entender. Agora, em uma prova, se tem um texto, observem a questão. Se no concurso tem um texto e dentro do texto o personagem é dinossauro bailarina, que ele vai existir, que ele fez isso, que ele fez aquilo, ele já passa a ser, sim, um substantivo concreto. Agora, a palavra solta, você nunca viu, e ela tá lá, dentre as coisas lá, para você dizer, na questão, nas alternativas, se ele é solta lá, ela é abstrato. Até Manu ia ter que dizer que era abstrato, mesmo ela sabendo que a filha dela fez o dinossauro ser isso. Como é que cai na questão do concurso? Cai dessa forma. Marque a alternativa em que tem e que não tem um substantivo concreto, vamos dizer assim, ou que não tem um substantivo abstrato. É bem assim que cai no concurso. Aí você vai lá, tem um monte de substantivo. As famosas pegadinhas. Aí você erra. Olha, minha gente, eu tava dizendo às meninas. Você errar uma questão por causa de artigo, você não se perdoa, não, filha. Você errar uma questão por causa de substantivo concreto e de substantivo abstrato. Mas é dessa forma, minha gente, que vocês vão pensar. Aí aqui tá falando substantivo simples. Aí esse é o mais fácil, né? Você sempre vai visualizar dessa forma. Olha o amor. Amor. Nós vamos ver por que ele não é concreto. Nós vamos entender por que amor não é concreto. Ele é abstrato, o amor. Porque nós vamos ver lá na frente por que amor ele é abstrato. Casa, felicidade. Vamos nomear logo esses aqui? Amor. Abre o microfone aí. Microfone. Abstrato. Casa. Concreto. Aí pronto, vocês já podem usar aí, nesse exemplo, a questão do desenho das mesas. Você não pode desenhar várias casas e mesmo assim a palavra casa vai servir para aquelas imagens. Então, casa é um substantivo. Felicidade. Felicidade é uma palavra que nomeia um sentimento que a gente tem, não é? Então, ele é um substantivo porque ele está dando nome a um sentimento que a gente tem. Porém, ele é abstrato, porque não existe ele é abstrato, porque qualquer sentimento que você tiver, uma emoção, vai ser abstrato. Livro, a mesma regra das mesas, e roupa também. Substantivo composto. Vamos para o substantivo composto agora. Aí, o substantivo composto é isso. Ele é composto por composição mesmo ou por justa posição. Ou composição por aglutinação. Aí, por justa posição, são os dois que são juntos por hífen, né? Arco-íris, beija-flor. Não, aqui no caso ele é justa posição por ser duas palavras. Não é por causa do hífen não, viu? Pelo que eu tô vendo aqui. É porque já tem duas palavras mesmo no substantivo. Arco-íris, beija-flor, que mal me quer, não tem hífen. E mesmo assim ele é exemplo de composição por justa posição. Então, não é porque tem duas palavras, né? Passatempo e segunda-feira. Aí, o que é que a gente tem que aprender nessa questão, gente, para concurso desse tipo de substantivo? Porque vai chegar uma hora nas regras que a gente vai ter que aprender quando muda a flexão dele para, por exemplo, plural e singular. Vai ter regra. Vai ter regra como que a palavra beija-flor vai mudar para o plural. Então, esse tipo de substantivo aqui, a gente tem que aprender também por conta disso. Se você ainda não conseguiu entender o que é substantivo por justa posição, né? Pelo que eu entendi é isso, são duas palavras. Duas palavras que formam um substantivo. Como segunda-feira, né? Que é bem fácil da gente identificar.
E essa daqui, por aglutinação, ela não tem hífen. Planalto, fidalgo, água ardente. Água ardente, né? No caso, são duas palavras que são unidas e não tem hífen, é por aglutinação. Mas no concurso, se vocês já viram, aí vocês me corrijam, porque eu nunca vi, não. Essa questão cair em concurso se o substantivo é por justaposição ou por aglutinação. Vocês já viram? Agora, primitivo já, viu? Primitivo, derivado. Primitivo é a palavra primeira, né? A principal. Algodão, algodoeira já é derivado. Não é isso? Chuva. Bora para um derivado de chuva. Bora, Ricardo. Chuveiro. Disseram, Ricardo, chuveiro aqui também. Isso, chuveiro, exatamente. Então, chuva é a primitivo e derivado é chuveiro. Trovão, trovoada. Não. Tem que ser a palavra principal. Onde é que a palavra chuva tá em trovão? Não, rapaz, eu tô dizendo assim, trovão. Trovoada. Sim, trovão é derivado e trovão é primitivo e trovoada é derivada. Ah, entendi agora, Ricardo. Vocês estavam falando que era da chuva. Peça desculpa. Olha, tá dizendo para mim pedir desculpa. Dente é primitivo. E quais são? Isso, dentadura, dentista, é derivado, né? Substantivo derivado. Eita, vamos lá. Substantivo comum. É um substantivo que nomeiam genericamente, sem especificar, seres da mesma espécie que compartilham características comuns. Olha, mãe. As bichinhas das mães têm as mesmas características, né? Aí a palavra mãe, ela nomeia um grupo, né? E elas têm as mesmas características. Uva, computador, papagaio. Agora, esse cai, viu, minha gente? No substantivo próprio e substantivo comum. Que esse também eu quero perguntar a vocês também o seguinte. Bora lá. Deixa eu pensar numa frase aqui para vocês falarem. Por exemplo, coloque aí. Eu passei. Quem tá com lápis e papel aí, ou caneta, escreve. Eu passei por uma lanchonete Banana Split. Eu passei por uma lanchonete Banana Split. Aí, Banana Split vai ser um substantivo comum ou um substantivo próprio? Eu passei por uma lanchonete Banana Split. Com o nome Banana Split. Vocês sabem o que é banana split, né? É uma banana... Ó, a frase é assim. Eu passei por uma lanchonete com o nome Banana Split. Aí o que eu quero saber de vocês é o seguinte. Banana Split, a palavra Banana Split é comum ou é próprio? Esse cai em concurso, viu? Exatamente, Jane, ele é próprio. Porque ele é o nome da lanchonete. Então, se ele é próprio, ele tem que ser escrito com o quê? Letra maiúscula. Exatamente. Então, não pense que porque é banana, você vai escrever com letra minúscula. É o nome da loja. Nome da loja é... Vários nomes que você... Se ele está nomeando aquele local específico, o nome de qualquer loja vai ser maiúsculo. Se dentro do contexto aquela palavra, por mais besta que ela seja, mas se ela for o nome de alguma coisa, ela vai ser o substantivo próprio, como esse que eu falei agora. Então, Banana Split é o nome da loja, então vai ser com letra maiúscula. Exemplo, Coca-Cola. Se você estiver falando da fábrica da Coca-Cola, dentro da frase, dentro do contexto, tem que ser maiúsculo. Se o contexto estiver se referindo à fábrica mesmo da Coca-Cola. Isso. Agora, o produto, que é o refrigerante, a letra minúscula.
Isso, exatamente. Coca-Cola, fábrica. Se você estiver lendo o texto, você ou a frase, você identificar que é a fábrica, o nome da fábrica é letra maiúscula, e se não, letra minúscula. Aí deu para entender, né, gente, essa questão, se for o nome das coisas. Vamos lá. Agora, substantivo coletivo. Esse de substantivo comum e próprio eu já vi em concurso. Agora, substantivo coletivo eu até hoje nunca vi, mas vamos entender o que é, né? São substantivos escritos, são substantivos que, escritos no singular, indicam um conjunto de coisas ou de seres da mesma espécie. Aí tem os exemplos aí, arquipélago, ilhas, cardume de peixe, constelação de estrelas, pomar de frutos, rebanho de ovelhas. Tem uns substantivos coletivos que eles são bem peculiares, sabe? Eles são bem, por exemplo, outro dia eu vi, parece que vara, substantivo coletivo de porco. O conhecimento sempre é bem-vindo, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Sempre dar uma olhada nesses substantivos coletivos, né? Não custa nada a gente ler. Vai que aí a gente observa aqueles que são mais peculiares, porque, por exemplo, esses aqui já faz parte mais do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Arquipélago, cartoon, constelação. Aí vamos lá para os nossos queridinhos, concreto e abstrato. Não é isso? Oi, pode falar. Eita, tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Aqui eu não dá para perceber muito. Liga o microfone na hora que quiser falar alguma coisa ou perguntar, e vocês ligam o microfone. Então, gente, o coletivo tá tranquilo, né? Tranquilo. Agora, o concreto e o abstrato. Concreto são os substantivos que nomeiam seres com existência própria, como objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais e lugares. Esse do concreto, né? O que eu quero que fique claro para vocês é essa questão, por exemplo, dos personagens que são criados, como a gente citou aqui. Saci, fada, eles são substantivos concretos, porque eles foram criados por alguém e eles são conhecidos, né? Então, esse substantivo pode cair em um concurso só por conta da casca de banana que a gente falou, né? Então, eles são concretos. Os abstratos são substantivos que nomeiam conceitos imateriais, como ou qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações. Aí ele está falando aqui, já pulando para a parte da sintática, que ele é uma adjunta adnominal, mas é na análise sintática. Aí tem os exemplos, né? Amor, calor. A gente tem que saber sempre isso. A gente aprendeu na escola, diga aí se não foi, quando a gente estava na escola. Concreta a gente pega. Não foi assim que a gente aprendeu? Concreta a gente pega e abstrata a gente não pega. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim, não. Você pega numa fada. Isso. Isso, mas. Isso, aí você tem que lembrar que ele é concreto porque ele foi criado. E automaticamente, quando a gente fala saci, você vai saber que ele é concreto, porque já vem aquela na sua cabeça, aquela imagem. E no caso, isso. Todo mundo sabe o que é um saci. Isso, já amor, quem consegue desenhar um amor? Pode ter representação de um amor, tem o cupido, tem o coração, mas aquilo ali não é o amor em si. Então, ali. Mas você sabe que o saci ele foi criado, né? E que você já vem automaticamente aquela imagem na sua cabeça. E no caso da bailarina dinossauro de Manu, se ele estiver em um concurso, dentro de um contexto, de um texto lá, e ele virar um personagem naquele momento que ele foi criado, e aquele personagem já está fazendo alguma coisa, ele torna-se concreto também. A partir daquele momento que ele foi criado, entendeu? Mas se ele tiver isolado, dinossauro bailarina lá, entre os outros substantivos, sem nenhum contexto, você nunca viu, então ele abstrato, entendeu?
É isso que a gente tem que aprender sobre o concreto e sobre o abstrato. Agora, gente, vem essas partezinhas aí, que eu vou dizer a vocês que eu dou uma escorregada. Eu dou uma escorregada boa, mas vamos conversar para a gente absorver esse conhecimento. Vamos lá. Substantivo comum de dois gêneros. São substantivos que apresentam uma só forma para o gênero masculino e feminino. Ou seja, quando ele fala que ele apresenta só uma forma, é a palavra mesmo, ela não vai ser modificada. O que vai determinar se ele é masculino ou feminino é o artigo. É o artigo. Então, ele é comum porque serve para os dois gêneros. Eu gosto de pensar comum de dois gêneros. Eu boto logo... o meu preferido é estudante. O estudante, aí vai dizer que é menino, né? A estudante vai identificar que é menina. Eu sempre guardo esse exemplo para mim, comum de dois gêneros, estudante. Que a partir daí eu vou conseguir identificar outros. O que vai identificar é o artigo, se é feminino ou se é masculino, e não o próprio substantivo, certo? Aí, sobre comum, a gente tem que fazer essa referência. Aí, no caso, sobre comum, são substantivos que nomeiam pessoas e apresentam um só gênero para o masculino e o feminino. A vítima. A vítima pode ser homem, pode ser mulher. É uma vítima. E sempre vai ser usado a e uma. Independente se é homem ou se é mulher. A pessoa. Nesse exemplo aqui, eu gosto de usar a criança. Porque a gente vai fazer na referência o estudante comum de dois gêneros. A criança sobre comum. A criança não... mesmo o artigo sendo a, mas vai servir tanto para o masculino como para o feminino. O que é que a gente faz? Esse aí a gente deixa no resumo. Bota no resumo. Dois gêneros e sobre comum. Tá dando... Pode falar. Isso. Isso. O artigo confunde a gente. Isso. Não importa o artigo. Isso. O que você tem que lembrar é isso, que o sobre comum que vai definir é o artigo. E o sobre comum é independente do artigo. Independente, porque se for o gênio, isso, independente do artigo. Ele não é o artigo que vai definir ele, porque porque a palavra vai servir para os dois gêneros. Então o artigo não importa. O gênio. Não, minha gente, não existe. Sim, lembrei. Olha, não existe a gênia, viu? Em concurso, não existe a gênia. É o gênio para os dois. Muitas palavras dos... Isso, é isso que a gente tem que estudar aqui no concurso. O que cai é, mostra o feminino, ele é sobre comum. Não existe a gênia. A gênia da lâmpada, não... Não existe. Ei, tu é gênio. Isso. Se for mulher, é gênio e acabou para a língua portuguesa. Não existe a gênia. Pronto, esse substantivo sobre comum, não existe o feminino, não. É o gênio. Minha filha é um gênio. Minha filha é um gênio. Isso. Ó, minha filha é um gênio. A indivídua, minha gente, não existe, não. Se você botar isso no concurso público, a indivídua não existe. Aquela indivídua. Quem é a indivídua? Não existe. É o indivíduo. Para homem e para mulher. Não existe a indivídua. Não existe a gênia. O vítimo. Olha, o vítimo. A vítima. Para homem e para mulher. Sim, olha, quase que eu ia esquecendo desse detalhe de dizer isso. Agora, para o epiceno. Esse aqui, geralmente,
Não é regra, mas ele vale exclusiva, assim, não é exclusivo, mas ele é mais para os bichos, os animais, que nomeia os animais e apresenta um só gênero para o masculino e para o feminino. A formiga, não existe, né? O formigo, a formiga, a mosca. O que será que já vai acabar? É Lila aí Oi. Boa pergunta, Manu. Isso, boa pergunta. Nós nunca tivemos uma presidente mulher, né? A primeira foi a Dilma. Aí a Dilma, ela queria ser chamada de presidenta. Ela fez lá os negócios lá para chamar ela de presidenta. Na nossa língua é presidente. Presidente. Aí o que acontece? Nesse caso, tem bancas que podem considerar facultativo justamente por conta disso que a Dilma fez. Mas a regra diz que é presidente para homem e para mulher, para o masculino e para o feminino, viu? A regra diz que é presidente. Aí a gente tem que analisar o quê? A banca, se a banca já cobrou em algum momento essa questão, porque não ficou definido, entendeu? Não ficou, é regra e acabou agora, presidenta, não ficou. A Dilma inventou isso só para fazer raiva, minha gente. Que era que custava chamar ela de presidente? Boa pergunta, mano, mesmo essa sua, viu? Tem coisa queimando aqui no fogo. Entendeu? Era para ser presidente e acabou. Oi. Isso, Jane. Isso. Por exemplo, se você marcar presidente, você não vai errar na questão, entendeu? Você não vai errar. Porque isso, isso. Se você marcar presidente, você não errou a questão. Porque não virou obrigatório essa questão, não. Foi ela que quis, não sei pra quê. Nem até impeachment sofreu, né? Enfim, vamos deixar para lá. Aí, substantivo do gênero vacilante. Isso, você. Não, você é melhor você marcar. Eu aconselho, eu vou marcar presidente. A correta para homem e para o masculino e para o feminino. Porque se a banca alegar esse negócio da Dilma, a gente pode recorrer. Entendeu? Porque a forma correta é presidente. Aí vamos lá. Substantivo do gênero vacilante. São substantivos que apresentam oscilação de gênero. Em alguns casos, ambos os gêneros são considerados corretos. Em outros, é recomendado o uso do gênero feminino ou do gênero masculino. Aí, nesse caso aí, ele está querendo dizer o seguinte, que tem substantivo que vai entrar a feminina, né, no caso. Que ele disse o personagem, a personagem. A dinamite ou dinamite. Essa aqui, alguém me esclarece aí. Bora, Manu. Vamos ver direitinho esse gênero vacilante aí. São os substantivos que apresentam. Ah, eles oscilam. Esses aí é o que... Eles têm os dois gêneros e são considerados corretos. Em outros é recomendado o uso do gênero feminino ou do masculino, o cauda, a cauda. Mas aí, nesse caso, eu não estou vendo que o substantivo em si, ele não alterou, não. Só alterou, ficou parecido com o substantivo comum de dois gêneros. Não foi? A dinamite. Ah, nesse caso, ele vai... A gente tem que saber, minha gente, porque ó, esses aí caem, viu, no concurso. Eu nunca vi Aliás, qualquer coisa sobre substantivo pode cair em concurso. Aí esse aí eu fiquei meio na dúvida. É bom a gente dar uma olhada depois, viu? Substantivo de gênero vacilante. Aqui é só um grupo, né? Vamos estudar. Mas pelo que eu entendi desse, é que ele é como se ele fosse... Pode falar aí alguém no grupo.
E não é isso? Porque ficou parecendo o comum de dois gêneros. Aí não é isso, e porque a sentinela não mudou? Aí ele, porque se mudar, nesse caso aqui ele quis já entender que pode ser que ele mude o artigo ou não. O que eu entendi foi isso. E pode ser exclusivamente esses substantivos. Aí, o que a gente vai pesquisar é o seguinte: é esses substantivos exclusivos ou tem outros? Porque às vezes pode ser só esses que essa regra se encaixa, entendeu? Pode ser só esses aí se, que essa regra se encaixa. Esses aí exclusivos, entendeu? Aí isso que a gente pode olhar depois. Substantivo de dois números são substantivos que apresentam uma só forma para o singular e para o plural. Ah, esse aí, o lápis, os lápis. O que vai mudar só nesse caso é o artigo, né? Para o singular ou para o plural. Se ele flexionar se ele for flexionar para singular ou para o plural, o que vai dizer se é mais de um ou se é só um é o artigo. Aí esse é o substantivo de dois números. Que o que vai mudar é só os artigos. Minha gente, tá vendo a nossa língua portuguesa como é abençoada? Ô, Senhor, é muito boa demais essa língua portuguesa. Vamos lá. Substantivos que... E isso fica bom pra gente, sabe quando? Quando a gente começa a responder as questões. Porque é onde nós vamos começar a entender melhor quando a gente começa a responder as questões. Porque, minha filha? E a gente vê mais quando a gente... Isso. E quando a gente começa a resolver as questões, é onde a gente vê o que é que as bancas pedem de substantivo, entendeu? É isso. Oi? Vai ter. Tem, vamos fazer, viu? É porque ainda tá pouco o nosso assunto de morfologia. Só artigo, interjeição e substantivo. Vamos estudar mais um pouquinho para depois colocar as resoluções de questões. Aí vamos lá. Existem substantivos que mudam o significado com a... Não, nós já vamos finalizar. Olha só. Minha cabeça. Oi. Diz aí, Manu. Bora voltar aí. Diz. E é a mesma regra? É o artigo que vai. É o artigo que vai. É porque o de dois gêneros é o que vai determinar é o artigo, né? E no caso aqui dele, ele quis dizer, por exemplo, a sentinela. Não tem o sentinelo, aí isso que eu não entendi. Tipo assim, tem uns que tem o artigo e o artigo vai flexionar e tem outros que não. A sentinela, eu tenho certeza que não existe o sentinelo. Não é isso? É isso. Porque no de dois gêneros, o que vai determinar. Ah! Esse aí é o vacilante? Ah, sim, sim. Agora, sim, sim. Deu pra. Sim. Ah, tá. Sim, sim, Não, por exemplo, um dos dois pode ser isso, pode mudar o significado, né?
Ele vai mudar o significado. Isso. Que no caso do comum de dois gêneros, ele não vai mudar o significado, mesmo que você mude o artigo. Não é isso? Isso, mesmo. Ele vai mudar o sentido. Pronto. Entendi. Agora ficou melhor mesmo. É, pode ser isso mesmo, Manu. Porque no caso aí vai mudar o significado. Aí é outra história. Porque no caso do comum de dois gêneros, mesmo que mude o artigo, o estudante ou a estudante, ele vai continuar sendo estudante da escola. Né? O que vai determinar se é feminino ou masculino é o artigo. Aí no caso do gênero vacilante, isso não acontece. Vai mudar o significado, o sentido da palavra. Porque, gente, a gente vai ver muito isso na língua portuguesa. O sentido das coisas, a coerência, a coesão, o significado, porque o significado é um, o sentido é outro. A gente vai ver muito isso. Bola, quando a gente fala bola, qual é o significado de bola? Esfera, redonda, não sei o que, coisa do dicionário, é o significado. Já o sentido, falei com você, você nem me deu bola. Aí já é sentido. Então, realmente, isso aí a gente vê muito, viu, na língua portuguesa. Pode ser, sim, o caso do gênero vacilante. O sentido vai mudar. Até porque a gente não viu nenhum aí que muda o sentido quando a gente flexiona o substantivo. Então, pode ser, sim, o caso do substantivo do gênero vacilante. Gente, vamos encerrar. É só esse, né? Vamos encerrar substantivo. Agora vai ter mais coisas de substantivos, que é esse aqui. Substantivos que mudam de significado com a mudança de gênero. Pera aí, minha gente, que o danado chegou aqui agora por último. Minha cabeça está doendo, o crânio. Tiago é o cabeça da turma, líder. Mas esse aqui, ele não disse que era o vacilante. Mas ele muda de gênero e ele muda o significado. Vamos olhar esse aqui. Vamos ver, para a gente ter certeza se ele é o vacilante ou não. Vamos tirar a dúvida e depois a gente coloca no grupo. Se ele vai ser o vacilante ou não. Se é realmente essa regra. Pra gente. Vamos encerrar e depois a gente tira essa dúvidazinha e coloca no grupo. Né? Pode falar. Alô, ainda. Essa regra do que a gente falou agora por último. Não, o que a gente. Não, ele não disse se ele é se ele é o substantivo vacilante, ele não falou. Ele falou aquilo que Manu falou, esse agora o último falou que Manu falou, que ele vai mudar de significado. Não foi? Mas não disse que é o substantivo vacilante. Eu vou pesquisar direitinho o substantivo vacilante, se toda vez ele vai mudar de sentido e de significado. Certo? Bom, o que a gente aprendeu hoje, pelo menos, foi o concreto e o abstrato, não foi isso? Isso aí, espero que tenha ficado claro. Também o próprio e o comum. Né? E pronto. Né? O próprio e o comum do Saci Pererê. Agora o danado é concreto do Saci Pererê. Certo? Então vamos lá. Vamos pesquisar o vacilante e esse. Isso, o vacilante e esse último ponto que ficou também. Isso. Certo. Certo, certo. Mas, ó, certeza é mais importante esse, concreto e abstrato e próprio e comum. Para o concurso, esse é certeza. Viu? Vai encerrar já. Tchau. Beijo. Beijo, beijo. Até amanhã. Até amanhã.